A manchete é: o homem responsável por colocar o Paulo Guedes dentro do governo Bolsonaro afirma sem pudor nenhum que o Brasil precisa de mais desigualdade, de ainda mais desigualdade. Tudo começa com isso aqui. Precisamos de mais desigualdade e não menos. E quem está dizendo isso, você está vendo lá, é um cara chamado Winston Ling, quando ele compartilha um artigo do Instituto Mises. E aí, talvez você esteja perdido nessa história, né? Quem é o Winston Ling, o que é o Instituto Mises e por que isso é importante? Bom, isso é importante porque isso mostra como pensam as pessoas que estão encarregadas de tocar a economia brasileira. Mas vamos começar do começo? Qual é a primeira pergunta? Quem é o Winston Ling? O Winston Ling é um empresário bolsonarista. De onde vem o dinheiro dele? Soja, petróleo e mais recentemente ele se tornou o dono da marca Miss Brasil. Agora, fosse só por isso, a gente jamais estaria falando a respeito desse cara. O fato é que ele foi o cara que colocou o Paulo Guedes para dentro do governo. E eu disse para ele, olha, nós devíamos ter nos encontrado 39 anos atrás, mas antes tarde do que nunca. Mas eu tô te ligando porque eu vi um comentário teu no jornal e eu queria saber se tu quer conhecer o Bolsonaro. E ele respondeu assim com muito entusiasmo, imediatamente, eu quero. Mandei uma mensagem para Beatriz Kisses. Esse é o próprio Winston Ling contando essa história. E tem cada personagem envolvido, hein? Bia Kisses. O Bolsonaro quer conhecer o Paulo Guedes e a Beatriz Kisses diz que naquele momento ela estava ao lado do Bolsonaro nos Estados Unidos, nessa viagem, mas estava ao lado dele. Então ela simplesmente mostrou assim para ele o celular e ele disse que sim. E ela imediatamente me respondeu, eu nunca vi uma resposta tão rápida. Aí sim, aí eu comecei a acertar as datas, né? Desse primeiro encontro, já seguiram as diretrizes que o governo Bolsonaro iria seguir na economia. Iria, porque o Bolsonaro ainda não tinha sido eleito. Já é público, né? Zerar o custo Brasil. E para isso é necessário reduzir o gasto governamental, privatizar, reduzir o Estado, para que se reduza os impostos e para que o Brasil esteja em condições de igualdade, no mínimo, com os outros países, né? Para que o empresário brasileiro esteja em condições de igualdade de competição com empresários de outros países. E aí, então, baixar as tarifas e abrir o mercado. Em outras palavras, os caras queriam avançar na cartilha liberal. Uma cartilha que, segundo eles mesmos, o Brasil conhece melhor que a média. Sabe por que conhece melhor que a média? Porque já é mais desigual que a média. Sempre que eu vou num país diferente e entendo como está o movimento liberal naquele país, eu fico triste, né? Porque aquele país está muito atrás que o Brasil. Então a gente reclama do Brasil, mas se a gente comparar com outros países do mundo, o movimento liberal no Brasil está bem mais avançado do que esses outros países. Bolsonaro e Paulo Guedes de fato se encontraram. Guedes foi anunciado como ministro da Economia ainda durante a eleição. A imprensa adorou. Um monte de gente saiu dizendo que votaria no Bolsonaro só por causa do Paulo Guedes e o Bolsonaro venceu. Guedes de fato virou ministro e durante o governo o Guedes chegou a balançar, mas nunca caiu. O meu casamento com o Paulo Guedes é indissolúvel, não existe divórcio, tá? Muito bem, mas será que isso significa que o Paulo Guedes concorda com o Winston Ling? Será que o Paulo Guedes acha que desigualdade é uma coisa boa? Olha, se você olhar para a gestão dele à frente do Ministério da Economia, a resposta é sim. Se você ouvir algumas das declarações famosas aí que ele já deu, a conclusão é a mesma. O câmbio foi para 4 e pouco, tá nervoso. Não tá nervoso não, mudou. Não tem negócio de juros a 1,80. Não tem negócio de câmbio a 1,80. Vai exportar menos, substituição de importações, turismo, todo mundo indo para Disneyland, empregado doméstico para Disneyland, uma festa danada. Mas peraí.
E assim fica demonstrado, para além de qualquer dúvida, que Guedes e Ling pensam do mesmo jeito. A desigualdade é uma coisa muito boa. Por que a desigualdade é uma coisa muito boa na cabeça deles, né? A resposta, ou o argumento central para isso, pode estar naquele texto que o Ling indicou, que o Ling compartilhou. Olha lá. Como algumas pessoas são mais talentosas, lembra dessa palavra, mais talentosas do que outras, os mercados invariavelmente vão produzir desigualdade. Só que é provável que as desigualdades resultem em coisas positivas, porque os indivíduos talentosos tendem a melhorar o padrão de vida das pessoas médias. Por indivíduos talentosos, entenda os ricos, porque esses caras pregam uma tal meritocracia, uma meritocracia segundo a qual os ricos são ricos porque são talentosos, porque merecem. Privilégios. Ah, você tem privilégios? Eu tive privilégios porque meu pai é sim empresário. Trabalhei sim com o meu pai. E se eu continuei trabalhando com ele, foi porque eu mereci! Se eu tô onde eu tô, é porque eu mereci! Porra! Tipo isso. Se você também pensa desse jeito, se você também acha que desigualdade é uma coisa muito boa, saiba de alguns detalhes. Alguns detalhes. Primeiro, o Brasil já é um dos países mais desiguais do mundo. Já é. Quando o tema é concentração de renda, somos vice-campeões. Presta atenção no que está aí no gráfico. Ó. 1% das pessoas nesse país tem 28% da riqueza. Bom, aí você pode pensar que isso beneficia você. Isso é bom para você que tem 2 carros, que tem uma casa própria, que ganha aí seus 20 mil reais por mês e se considera bem de vida. Bom, será que você é rico? Olha, pelos padrões brasileiros, você até pode ser. Mas mesmo assim, você está mais perto de um mendigo que daquele 1%. Olha bem para esse rostinho aí, tá vendo? Esse aí é o João Paulo Lemann. Você sabe qual é a fortuna desse cara? 75 bilhões de reais. Qual é o seu patrimônio? Vamos lá. 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões. Olha, não importa. Você continua mais perto do mendigo que do João Paulo Lemann. Pois é. E olha, essa não é uma opinião. Isso é matemática. Houve aí a Kátia Maia, que dirige a Oxfam, uma ONG que monitora a desigualdade no mundo. Qual é o levantamento que mais chama a atenção de todo esse relatório? Qual é o dado que mais chamou a atenção? Olha, o principal dado que a gente apresenta é que 88% da população brasileira se considera parte dos 50% mais pobres do Brasil. Metade da população brasileira acredita que para ser rico você precisa ganhar 20 mil reais. E o que é surpreendente é que, na verdade, para você fazer parte dos 10% mais ricos do Brasil, você basta ganhar 2 salários mínimos e meio. Então, a gente tem uma percepção da desigualdade muito distante da realidade. Então, quer dizer que até entre os mais ricos a desigualdade é enorme. É enorme. Você pensa o seguinte, você tem uma base da sociedade, uma maioria esmagadora que tem um salário muito baixo. Aí você vai para aqueles 10% acima dos 2 salários mínimos e meio, e aí você tem gente com os 2 salários mínimos e meio, mas gente que ganha 500 mil reais. Então, você tem uma outra desigualdade nesses 10%. Então, assim, as pessoas não se dão conta que o nosso país tem concentração de renda absurda. Quem fez o comentário definitivo sobre essa apologia da desigualdade foi o Fernando Farache. Ele apontou uma outra vantagem, um outro benefício da desigualdade. É que a desigualdade, ela dissemina tecnologias. Ela dissemina tecnologias revolucionárias. Tipo a guilhotina. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.